Vamos passar desde já a apresentar as nossas primeiras convidadas de hoje, que estão aqui em estúdio connosco, mesmo à nossa frente, representando a psicomotricidade sem idade. Tenho aqui a Ana Cláudia Borralho e a Catarina Branquinho. Olá, bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui connosco nesta manhã. Eu não sei quem é que quer começar. Se quer Começaram ser as a duas Cláudia ou a juntas, Catarina. Sim. Portanto, nós conhecemos na faculdade, falta aqui um membro da nossa equipa, que é a Melissa, neste momento está fora de Portugal, então não teve mesmo disponibilidade de vir. Conhecemos na Faculdade de Motricidade Humana, na licenciatura de Reabilitação Psicomotora, somos psicometricistas, e foi mais ou menos na altura do estágio curricular, portanto, em 2014, que nós nos deparámos com a realidade e com a nossa prática enquanto profissionais. Ao longo do curso sempre tivemos interesses muito definidos, portanto eu gostava muito de trabalhar com crianças, a Melissa com os adultos e a Catarina com idosos. E foi no estágio que isso se realizou. Curiosamente, os nossos estágios também foram inovadores para a faculdade. Nos anos anteriores não existiam, portanto nós trouxemos ali alguma coisa para a faculdade, mas portanto o nosso sentido de responsabilidade aumentou drasticamente, não é? Era a primeira vez que queríamos estagiar e, para além disso, era a primeira vez também que os estágios estavam na faculdade e que esta relação poderia acontecer para o futuro. Bom, por outro lado... isso marcou a vossa história, não é? Foi. Por outro lado, também não tínhamos experiência dos anos anteriores, portanto não conseguíamos encontrar alguém com quem falar sobre o estágio. Claro. E acabámos por nos unir as três e falávamos umas com as outras, não é? Apesar de sermos de áreas completamente diferentes, conseguimos sempre ter respostas, perguntas e respostas. Foi na altura da troca de experiências, dezembro, janeiro de 2014, que tivemos que apresentar os nossos estágios, então estávamos sempre as três juntas, como mostrar um estágio novo, o que era importante os outros alunos saberem acerca do nosso estágio, e foi um bocadinho aqui que tudo começou, nesta partilha. Isto foi muito giro, porque, quer dizer, uma virou-se para as crianças, outro adultos, outro sim. idosos, e vocês pensaram, espera lá, isto pode-se juntar aqui tudo e trabalharmos em conjunto. E complementam-se muito bem. E depois, na altura do segundo semestre, em que começámos a ter mais responsabilidade no estágio, já tínhamos avaliações para fazer, sessões para preparar, já tínhamos muito mais responsabilidade, não só perante a faculdade, mas também para a instituição de onde estávamos. Tínhamos ainda mais dúvidas, ainda mais perguntas, e foi mesmo esta partilha de experiências, e às vezes víamos que as atividades que a Cláudia fazia e que determinados materiais que usavam também davam para mim, sempre com diferentes objetivos, sempre com diferentes formas de abordagem, mas que poderiam ser usados tanto numa escola com miúdos muito pequenininhos, como numa clínica com adultos ou como num lar com idosos. Muito bem, então vocês criaram uma sinergia, não é? Uma cumplicidade e de partilha de experiências em que começaram a adaptar as várias práticas para outras áreas. Sim, muito interessante. Conseguíamos mesmo... como fazíamos coisas tão diferentes, as perguntas também acabavam por ser um bocadinho mais fora do comum e obrigavam-nos a pensar mais nas coisas. E mesmo o facto de estarmos em contextos tão diferentes nos mostrou que a psicometricidade pode estar com várias idades e em diferentes locais. Mas o que é isso da psicomotricidade? Esse palavrão... E já ouvi dizer que não é dos piores. A Catarina já disse que é pior que isso. Pois, quer dizer, assim lá para casa, assim, psicomotricidade. Ok, então, explique-me lá. Então é assim, o psicometricista neste momento já se encontra em vários locais a trabalhar. Em hospitais públicos e privados, certo. Em escolas, em lares, em instituições, ao domicílio. Isto está a acontecer. Está a acontecer. O mercado de trabalho é bom. Neste momento já é uma profissão regulamentada para as IPSS, portanto para as instituições particulares de solidariedade social, mas ainda não para o Ministério da Educação e da Saúde. Mas, no entanto, já é uma terapia que, pronto, já é prescrita. Sim, já pode ser prescrita. Aqui, o que pode acontecer é, como não é tão conhecida, portanto, não há um encaminhamento para esta terapia. Sim.
E a psicomotricidade é precisamente isso, é uma terapia não farmacológica, que se baseia muito na ligação destes 3 vetores, a motricidade, a cognição e a afetividade. E nós trouxemos os materiais, a seguir vamos falar um bocadinho deles, porque nós usamos sempre muito o jogo, a atividade lúdica, as técnicas expressivas, as técnicas de consciencialização corporal e a atividade motor intencional. Isto pode acontecer no âmbito preventivo ou no âmbito terapêutico. Quando nós falamos aqui das questões preventivas, falamos muito de quando ainda não há um problema, mas nós já estamos a antecipar alguma situação. Ou seja, ainda não existe um diagnóstico concreto, mas que vocês, portanto, nota-se que existe alguma deficiência ou falha, ou falta, ou incapacidade da pessoa, que vocês conseguem, com as vossas terapias, fazê-la ultrapassar. É isso? A minha leitura está correta? Não. Às vezes não, a nível preventivo. É para perceber melhor, por exemplo, para lá em casa, quem não sabe o que é psicomotricidade, para saber onde é que se encaixa e para ter noção de que, então o que eu preciso é realmente da psicomotricidade. E isso é importante para nós termos, porque se há tanta falta de conhecimento, nós somos os primeiros a necessitar de ser esclarecidos, não é? Claro que sim. Força. Então, no caso das crianças, ou dos bebés, nós aqui, a nível preventivo, atuamos muito na promoção do desenvolvimento típico da criança, não é? A criança, a uma certa altura, começa a gatinhar, depois passa para andar, e nós estimulamos, trabalhamos com ela essas aquisições que são naturais do desenvolvimento. Portanto, isto é a nível preventivo. Podemos, portanto, atuar desde o nascimento até durante o desenvolvimento. Às vezes nos adultos isso não se verifica, até porque aqui já mexe um bocadinho com as condições económicas, não temos esta questão muito de ter uma atitude preventiva em relação, às vezes, até à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar. Mas depois, no caso dos idosos, nós sabemos que envelhecemos, vamos tendo vários declínios, vamos ter várias perdas, e aquilo que nós podemos fazer é fazer com que esse declínio não seja tão acentuado e que não tenha consequências tão grandes, e começamos logo aí a trabalhar. E depois, isto a nível preventivo, se formos para já ao nível terapêutico, aí sim já estamos a falar em condições de diagnóstico. Claro. Sim, no caso das crianças, por exemplo, aqui a questão da perturbação do espectro do autismo, não é? Trabalhamos com as necessidades educativas especiais. A perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, que agora está a ser muito falada. Aqui a perturbação de oposição e de desafio. Perturbações do comportamento. Portanto, nós podia só dizer um bocadinho mais devagar? Oposição e desafio. Que acontece Isso muito é ali. O quê? Nos 2 anos. A criança tem sempre a necessidade de desafiar, no natural do desenvolvimento, desafiar o adulto. Desafiar. Sim, tentar, às vezes consegue. Puxar os limites, não é? Tipo, deixa cá ver até onde é que eu consigo. Sim, tentar fazer o contrário do que é pedido. Sim. A ser rebelde, a sim, quando são comportamentos muito exagerados. Se os pais deixam, já estão tramados. É a primeira vez, se é a primeira pode, a segunda também. Pois, e por aí fora. E aqui, no caso das crianças, é muito importante nós também percebermos qual o contexto onde a criança está, não é? Quais os cuidadores da criança. Se ela está na escola, é importante, então, também intervir com os educadores. Se ela está em casa, é muito importante o trabalho com os pais para ser um trabalho integrado em todos os contextos do desenvolvimento da criança. Nós estamos a trabalhar com a criança, no entanto, é importante que os pais continuem esse trabalho em casa e que os educadores sejam participativos. Os pais e os avós também, porque hoje em dia, muitas vezes, se as crianças saem às 5, é os avós que ficam com elas até às 8 ou 9, quando os pais chegam do trabalho. E adquirem muitos maus hábitos, às vezes, não é? Pois, porque os avós fazem as vontades todas. Muitas vezes estragam tudo o que os pais tentam fazer. Também é uma formação coletiva, não só os pais, mas também aos avós e à família. E este dar estratégias acaba por ser transversal também a várias fases da vida, porque a verdade é que, sobretudo as crianças com condições de deficiência, toda a gente cresce e pode ser necessário dar acompanhamento a esta terapia. E a Melissa não está cá, mas ela trabalhou com pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, a que ainda se chama deficiência mental. Nós já estamos muito nesta mudança de termo. E depois, quando chegamos aos idosos, nós falamos cada vez mais das doenças de Alzheimer, de Parkinson, que são situações cada vez mais recorrentes, porque nós cada vez vivemos mais anos.
E aí então sabemos que o declínio vai ser muito grande e às vezes até com grandes Drástico, não é? impactos, sim, drástico, com impactos no comportamento. E aí também há um bocadinho à semelhança daquilo que a Cláudia faz com os miúdos, nós também tentamos dar aqui estas estratégias às famílias, porque é muito desgastante lidar com este tipo de perturbações. E como muitas vezes já estão em lar, já estão institucionalizados, tentarmos também dar esta formação aos cuidadores dos lares para que se possa sempre ir estimulando e promovendo a autonomia nas mais pequeninas tarefas. Muito bem, Eu ou acho seja, piada uma coisa, é que diz. a Cláudia fala das crianças, depois ela pega naquilo, puxa logo para os idosos, assim, é uma coisa. Não sei. Eu gostava de ver a Melissa ali no meio, que havia de ser ela diz, sim, sim. Falta a ponte aí. A Catarina é sim, as crianças, mas elas depois envelhecem. Olha, depois quem tem que cuidar delas sou eu, não é? Puxa a garrafa à sardinha. Nossa comunicação é muito engraçada. Não, mas é engraçado porque vocês complementam-se. E às vezes estamos a ver o mesmo caso e a Cláudia está a pensar na aquisição e no crescimento e eu estou a pensar que não rever, não é? É, Mas há pouco estávamos a falar, posso voltar um bocadinho atrás? Sim, claro. Estávamos a falar como é que se chama? Desse conceito acerca das crianças. Não é um conceito, mas é uma prática que vocês fazem. Agora está-me a faltar o nome. terapia. Pronto, a terapia, pronto. Sim, Era isso sim. que me faltava. Obrigada, Ricardo. A terapia que vocês fazem de apoio tanto aos pais quanto aos avós em relação a crianças que querem puxar os limites assim até ao máximo, às vezes experimentar a paciência dos pais. Que tipo de terapia é que vocês fazem com as crianças nesse aspecto? Com as crianças ou com os pais? Ou ambos? Depende, não é? Porque nós não temos, as crianças não são todas iguais. Elas não estão em caixas, não é? Não é? Exatamente. Tendem muito os diagnósticos Uhum. a ser caixas, mas na verdade não é. Porque nós. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E há muitas estratégias e nem sempre uma estratégia vai funcionar com esta criança, pode não funcionar com outra. Exato. Portanto, temos que ver muito. Primeiro temos que conhecer muito bem a criança, temos que conhecer muito bem os contextos onde a criança está. Quais os interesses da criança é muito importante. E Que é para atraí-la através dos seus interesses. Com isso. Mas cada caso é um caso. Pronto, é sempre importante, aqui na questão das crianças, é sempre muito importante falar com os pais e depois lá está... No fundo, vocês vão trabalhar a parte de ação, ou seja, a atitude, a maneira de reagir, o conceito, a estrutura toda da forma como eles estão a ser educados, certo? E os pais são peças fundamentais para que vocês estão a reeducar as crianças deles e eles precisam de continuar essa reeducação numa certa direção, é isso? Exatamente. E depois às vezes os pais dizem, mas o meu outro filho não era nada assim. Pois. O meu outro filho não era assim. Depois eles querem educar os filhos todos da mesma forma. Foi comprado noutro sítio, não é? São crianças, apesar de serem irmãos, são completamente diferentes. Isso é que é giro, não é? É um desafio. Pois. Mas às vezes há pais que não respeitam a personalidade dos filhos também, não é? É verdade? Estou certa ou estou errada? É verdade. Temos Querem pessoas. que eles mudem e querem torcê-los e espremê-los. As crianças não mudam porque têm aquela natureza e é preciso saber canalizar essas forças e essas energias para o lugar certo, não é? Mas eu não estou aqui para me entrevistar a mim mesma. Peço desculpa. Não tem qualquer problema. Continuem. Pronto, isto para explicar que a psicomotricidade é mesmo transversal a todas as idades e isso explica também muito a nossa evolução enquanto profissionais, não é? Eu segui muito o ramo e a área das crianças. A minha formação, para além da licenciatura, foi muito nesse sentido. Pronto, licenciei-me em reabilitação psicomotora, depois comecei a trabalhar em meio aquático, portanto, no estágio trabalhei em meio aquático, ginásio. Em piscinas. Exatamente, e em sala de aula, portanto, consegui estes três contextos em estágio. Quando acabei a licenciatura, foquei-me no meio aquático, pensei, então, mas preciso de mais conhecimento acerca do meio. Fui fazer uma especialização, uma pós-graduação em atividades aquáticas. Depois, entretanto, saí do meio aquático e fui para uma escola, portanto, numa sala de aula, aqui no sentido de aprendizagem ativa, que é muito falada atualmente,
o sair do modelo tradicional da escola e assim modelos Haver mais partilha, haver mais comunicação, haver mais ação e interação entre os professores e os alunos. Exatamente. Assim, uma nova forma de aprender, uma aprendizagem ativa por parte do aluno, que vem do aluno. Atualmente estou no Centro de Desenvolvimento Infantil, onde trabalho com pais e crianças no centro, também vou a escolas, trabalho com as educadoras. Dá formação também a educadoras? Sim. Portanto, também tirei um curso de formadora, por senti mesmo essa necessidade, como formar da melhor forma. Mais neste sentido de... é importante haver um despiste precoce de algum problema que haja com a criança, não é? Alguma necessidade que a criança tenha e que não esteja a ser reconhecida por parte dos adultos que a rodeiam. Então, como formar da melhor forma para os sinais de alerta? Como em tudo, quanto mais cedo, melhor, não é? Porque Sim, a intervenção é muito melhor. os resultados são muito melhores. Até nos idosos, não é? A intervenção tem que ser precoce. Às vezes associamos a questão da intervenção precoce à infância, mas a intervenção tem que ser o mais precoce possível ainda. Mas nos idosos é capaz de também ser um bocadinho mais fácil, porque a pessoa já sabe, a partir de uma certa idade, vai acabar por acontecer, não é? A pessoa vai acabar por perder a sua mobilidade aos poucos. Na criança não se pode prever nada, não é? Sim. Um bocadinho isso. Nos idosos temos ali a questão da aceitação, não é? Que... Praticamente todos os idosos acabam por precisar de ajuda nesta área, né? Porque senão eles acabam por... O próprio corpo, vai-se desgastando todos e se não houver atividade, se não houver isso... Normalmente a pessoa, quanto mais... Sim, há um desinvestimento, não é? No corpo, nas rotinas. O envelhecimento é muito Não só caracterizado. monotonia, mas também sedentarismo. E isso é uma das piores coisas para uma pessoa com mais idade, é se tornar sedentária, é não funcionar com o cérebro, não ter atividades que o obriguem a pensar, a ginasticar, sei lá, as coisas mais práticas, não é? Isso é fundamental, certo? Sim. Aliás, a nossa Melissa anda muito ativa a combater o sedentarismo, não é? É verdade. Ela anda muito ativa a combater o sedentarismo. Isto é um bocadinho redundante, não é? Sim. Eu agora atualmente estou a fazer uma pós-graduação de intervenção precoce na infância e a Melissa está a fazer uma intervenção, uma pós-graduação de intervenção precoce na infância. Ok. Para complementar o meu trabalho, não é? Ok. Porque a intervenção precoce na infância normalmente é dos 0 aos 5 anos. Ok. E eu trabalho com crianças dos 0 aos 5 anos, portanto faz todo o sentido ter este conhecimento extra. No caso da Melissa, quando acabou a nossa licenciatura, foi fazer uma licenciatura em Desporto e Bem-Estar. Outra licenciatura? Outra licenciatura. e neste momento está mesmo daquilo. Está muito centrada no desporto adaptado, portanto também é instrutora de Zumba e de Fitness. Portanto, ok, deve ser energia pura, não é? É energia mesmo. É energia mesmo. Gosta de todas essas atividades? E ela teve aqui um bocadinho esta experiência com adultos, agora também está um bocadinho com os idosos. E eu, ao contrário delas, continuei na Faculdade de Nutricidade Humana para fazer o mestrado em Reabilitação Psicomotora, que no primeiro ano é muito geral, mas depois no segundo ano consegui aprofundar mais aqui na área da gerontopsicomotricidade, que é uma palavra ainda mais difícil da psicomotricidade. Mas fiz estágio, agora estamos a desenvolver uma investigação sobre os materiais, não é? O que é que os profissionais da nossa área usam para trabalhar determinadas competências, coisas como é que um arco pode ajudar-nos a trabalhar a nossa memória ou a relação com o outro. Isso é muito giro. Sim. Agora estamos na parte menos gira, que é a parte estatística, mas vai correr bem. E depois, ao longo do meu percurso, também foi um percurso muito fortemente marcado pelo associativismo. Eu já pertenço há algum tempo à Associação dos Estudantes da Faculdade de Nutricidade Humana e nós sempre conseguimos trazer muito a psicomotricidade para a FMH. Já realizamos sempre uma série de formações na área da gerontopsicomotricidade. O ano passado tivemos assim, umas ideias muito inovadoras, tanto na área da geronto como na da intervenção precoce. A Cláudia, mesmo fora da faculdade, veio-nos ajudar. Então tem sido assim duas dimensões de trabalho que se acabam por complementar na perfeição. Isso é ótimo. Então vocês ainda continuam ligados à FMH? Eu sim. Eu também. Depois, de uma forma indireta, não é? Claro.
Ela tem sido assim, um excelente apoio na área da psicomotricidade, aqui na parte da Associação dos Estudantes. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pode ser? Claro. Nós hoje em dia temos nos deparado com uma situação que as crianças, digamos, dentro de uma sala de aula, comportam-se de uma forma muito diferente do que aquilo que se comportavam há uns anos atrás. E às vezes as capacidades e aquilo que é permitido um professor, a autoridade ou a forma de exercer correção que é permitida hoje a um professor era muito diferente daquilo que era permitido há uns anos atrás, não é? No meu tempo, eu nunca pensei em dizer isto, Ricardo, mas no meu tempo era uma régua daquelas bem compridas e às vezes até... Ui. Sim. Tem a própria mão. Pronto, nós não vamos falar sobre se era correto, se não era correto, se era um método mais... Mas que às vezes funcionava. E hoje em dia as crianças comportam-se de uma forma que às vezes nem têm respeito aos próprios pais, quanto mais aos professores. Como é que vocês conseguem dar a volta a essa questão? Quais são as terapias? O que é que se pode fazer para realmente... E depois não é só numa situação, depois não é só com é um grupo que quanto mais juntos parece que têm mais força ainda, não é? Como é que vocês agem, reagem e o que é que se pode fazer para... Eu acho que aqui a evolução, as escolas tradicionais não acompanharam esta evolução. Os professores que têm aqueles programas super rígidos que têm que dar e que têm que passar e as crianças não conseguem acompanhar e cada vez mais os programas são mais rígidos. Aqui fala-se muito da importância para a criança se desenvolver bem do brincar, isso cada vez menos acontece. Portanto, isto aqui acaba por ser uma bola de neve, não é? Um ciclo. A criança está frustrada porque não consegue aprender. Nem consegue brincar. Não consegue brincar, não consegue nada. Ou seja, está super estressada. Frustrada, aquilo é frustração Exatamente, pura. Pronto, e isto depois acaba por desencadear uma série de comportamentos que depois são difíceis de controlar. E multitarefas, não é? Porque hoje em dia os pais também os colocam aqui, colocam ali, colocam assado, cozido e frito, e depois a seguir não só também o tempo da aula, mas depois têm os trabalhos de casa e depois têm... Eu lembro, no meu tempo... No nosso tempo, Ricardo. No nosso tempo. Eu só tinha aulas de manhã. Eu só tinha aulas de manhã, à tarde andava na rua com os amigos. Os meus filhos agora entram às 8 da manhã, saem às 5 da tarde. Bicicleta. Aquilo parece sem... Hoje em dia isso não acontece, não é? Então, e o que é possível fazer? Por onde é que se começa? Começa-se pelos pais, começa-se pelas crianças, começa-se pelos professores? Acho que começa-se pelo Ministério da Educação. Era o ideal. É mais por aí. Era o ideal. Mas é olhar mais para a Finlândia, para os nós exemplos. Temos esse sistema montado, não é? Temos que nos integrar dentro do sistema e, forçosamente, os pais têm que assumi-lo porque têm que deixar os filhos em alguma escola e as coisas têm que acontecer. O que é que... Com o sistema, assim, ou seja, pensando que não é possível modificar o sistema, porque pode ser possível, claro. Não é? Exatamente. É importante que os pais pensem que as crianças precisam de brincar. E é ao brincar que elas aprendem. Portanto, haver esse tempo, as crianças terem esse tempo. E os pais até podem participar na brincadeira com as crianças, não é? Podem ir todos para o parque, a família toda, se conseguirem, os irmãos, e haver um momento de brincadeira entre os pais e as crianças e a relação, estabelecimento de relação dos pais com as crianças que cada vez menos acontece, não é? As crianças têm tantas coisas para fazer, os pais têm tantas coisas para fazer, acaba por não haver algo em comum para os ligar. Portanto, haver este tempo é importante. É importante que os pais É mais do que terapias, é haver tempo e ligação, união. Sim, às vezes Andar a o rebolar terapeuta pode na dar real. estas estratégias, não é? Sim. E isso é o que vai fazer com que a criança se torne mais calma, se torne mais obediente, se torne mais afetiva, torne-se A mais... relação é o mais importante. É uma relação humana direta, essa ligação é que supera muitos traumas e muitas frustrações e muitos problemas e falta de comunicação e falta de afetividade e falta de... Com uma boa relação, nós conseguimos comunicar muito melhor. E às vezes pode não haver... a E isto comunicação pode não aplica-se a ser muito 100% aos idosos também. Exatamente. Sim. Porque eles também precisam brincar. Sim, precisamos deste lado lúdico que
e às vezes nos miúdos aquilo que nós propomos é muito natural. Nos idosos às vezes estamos a propor atividades que eles nunca fizeram, se formos ali aos jogos de infância conseguimos trazê-los mais facilmente, mas às vezes ainda há um bocadinho esta resistência exatamente no brincar e no lúdico, e a nossa terapia vai muito por aí. Tipo, mas... eu sou avô, isto é para os meus netos. Exatamente. Mas quando nós começamos a desconstruir e eles se envolvem e depois conseguem coisas maravilhosas, como dizer, eu estive a fazer este jogo e estive sempre atento neste jogo e não pensei em mais nada. Então eles já começam a perceber que isto é bom para a atenção e é bom para desenvolver, para outros tipos de coisas que eles nunca pensaram que seriam importantes. Bem, nós depois vamos ver vocês a brincarem com isso, certo? Sim, nós todos. Sim, claro. Isso é um pano demasiado grande só para duas. Isto não é só blá blá blá, depois não se faz nada, não é? Exatamente. Ok. Então nós vamos só fazer aqui um bocadinho de intervalo e vamos ouvir uma musiquinha também para relaxar. E prepare-se, até quem sabe lá em casa. E eu vou aproveitar que hoje o meu pai faz 76 anos, portanto, um beijinho para o meu pai. Beijinho. Como é que se chama o pai? Amadeu. Então, Sr. Amadeu, um beijinho também para si, um grande abraço e força, muitos anos de vida, que seja um dia muito feliz. É, exatamente. Então lá, até já, não saia daí. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor de nada me valeria. Mesmo que eu soubesse todos os mistérios, de nada me valeria. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é puro, é poderoso. O amor tudo crê. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. L'amour, ele é souffrance, é benigno. L'amour, ele é souffrance, é benigno. L'amour, ele é souffrance, é benigno. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Em parte conhecemos, em parte é o amor. Tudo é o amor, tudo é o amor, tudo é o amor. Yeah. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito perecerá. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito perecerá. Hey, non, non. L'amour et les souffrances est bénigne. L'amour et les souffrances est bénigne. L'amour, l'amour et les souffrances est bénigne.
Olá. Muito bem, Cá estamos de volta. nós, então, de volta no programa Manhãs na TV, aqui consigo. Eu quero lembrar que a todo momento pode ligar para nós. Nós estamos aqui para ouvir quem quer que esteja aí desse lado. E se quiser fazer perguntas também que às nossas convidadas de hoje, Exatamente. pode ligar. O número é o 211908986. Então, 211908986. Temos todo o prazer em receber aqui a sua chamada. E para quem só agora ligou aqui ao nosso canal, primeiro, para a próxima acorde mais cedo. É a primeira coisa. Segundo, estamos então à conversa com a Ana Cláudia Borralho e a Catarina Branquinho da Psicomotricidade Sem Idade. E prometemos aos nossos telespectadores que íamos Brincar. brincar, não é? Íamos ver. Então, e quais são as brincadeiras que vocês Explica lá. nos prepararam? Então, podemos? Antes de fazê-las, dá para explicar e depois eu. Sim, Que é nós para dar trouxemos tempo. também algumas fotografias com algumas das atividades. Vocês querem passamos Querem primeiro as explicar? fotografias Sim, e depois explicarmos. nós... Ok, Então, então eu Para a pedi só... surpresa não ser tão grande. Então vamos às fotos e depois Ok. vocês podem comentar as fotos, está bem? Vamos ver Ok, se a obrigada, produção obrigada. já tem as fotos Vamos ver se a preparadas. nossa produção já Tem, sim, consegue senhor. lançar. Ok, estas são fotografias da Melissa. Nós nas fotografias da Melissa vamos passar um bocadinho mais a correr porque não somos Porque ela não está cá. Mas não é bem a certo. nossa Ok. praia. Aqui temos um calendário de orientação para a realidade, isto porque a Melissa ela trabalhava muito com pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. E são pessoas que envelhecem mais cedo quer dizer, envelhecem no sentido de que começam a perder capacidades mais cedo do que aquilo que é um envelhecimento típico. E uma das coisas em que ela usava sempre no início da sessão era muito este calendário de orientação para a realidade, que era perguntar às pessoas qual era o dia, em que estação do ano estávamos, como é que estava o tempo, isto para elas orientar para a realidade. Nós nos idosos também usamos muito, mas como é um tema muito atual, falar do envelhecimento nesta dificuldade, decidimos também trazer esta fotografia. Ok, Podemos passar? Aqui, mesmo a propósito, isto é uma árvore de Natal que ela que construiu gira. com os clientes dela. Aqui muito para trabalhar a questão da cooperação, da entreajuda e para eles, com vários materiais, se conseguirem organizar no espaço e construírem algo concreto. Isto parece que não, mas tem muita coisa por trás e tem muita coisa mascarada. Isto nós nos organizarmos no espaço, obrigar que antes percebamos como é que o nosso corpo se organiza e nós conseguimos sempre ter esta terapia a esconder coisas e ajuda. E também a funcionalidade dos materiais, não é? Não é uma... Pois, porque ali têm bolas, têm arcos, depois têm várias peças que servem como... Espuma? Com espumas, temos com os base. cones. Portanto, aqui dar asas à imaginação. Muito bem. Completamente. Então passamos giro. à próxima. E aqui temos um circuito psicomotor, muito para trabalhar, neste caso era muito para trabalhar as questões do equilíbrio, da coordenação motora, sempre aliado a esta questão de vamos ligar a motricidade à cognição e vamos conseguir trabalhar de forma mais completa com a pessoa. Muito bem. E este E o aqui que é que tanto dá fazem para ali? jovens quanto para Sim, crianças, até mesmo adultos, para os idosos. idosos. Mas e o que é que claro fazem com as pessoas? Isto dá para fazer várias coisas. Dá, por exemplo, se nós dissermos à pessoa agora vais ter que entrar nos 2 primeiros arcos e nos 3 seguintes tens que passar do lado direito. Aqui já temos a questão da memória, da compreensão das 2 partes do corpo e da aceitação de uma tarefa e do cumprimento da mesma. Ok. Então, Aqui é o paraquedas. é o paraquedas. Mas explica-me lá essa do paraquedas, que eu não Que estava é isto atenta. aí. Este É esse? Todas nós fizemos um paraquedas no estágio. Sério? Todas. Andámos a costurar. Estão todas vivas. Com a ajuda da nossa família. A família também ajudou. É verdade. Então, e este é para? Pronto, paraquedas tem muitas funções. Aqui neste caso, o objetivo era que a criança realizasse um movimento já anteriormente explicado, representasse esse movimento. Aqui era para fazer um X. Então a criança tinha que percorrer o X com o seu corpo e depois iria fazer esse movimento no papel.
Portanto, aqui a passagem do concreto para o abstrato. O que é que ela fez com o corpo? Como é que nós passamos isso para o papel? Este tipo de atividades é muito importante na entrada para a idade escolar, não é? Podemos estar sentados a escrever e às vezes as coisas o abstrato não faz sentido. Nós não percebemos, então o concreto é muito mais fácil para nós passarmos para o abstrato. Isto foi uma atividade com uma criança que estava exatamente a entrar para a idade escolar. Pronto, e fazíamos muito esta atividade da passagem do concreto para o abstrato. Fazíamos com o corpo para ela perceber e depois conseguir representar. Mas e como é que funciona o paraquedas? Já explicamos. Ok. Aqui o paraquedas, É surpresa, Ricardo. eu utilizava muito o É que paraquedas. eu estou com medo, não sei se estás com medo. Há muitas funções. Aqui era para explicar que era um centro. Portanto, nós queríamos funções para todos os materiais. Mas Vamos vamos usá-lo de explicar. forma um bocadinho mais ativa e é isso que nós a seguir vamos Exato. fazer. Então, passamos então à frente. Ok. Pronto. Aqui é para falar um bocadinho sobre a importância dos brinquedos das crianças, não é? As crianças pequeninas, elas precisam de explorar e é importante que explorem os brinquedos adequados ao nível de desenvolvimento delas, das necessidades que elas precisam. E aí cabe muito aos pais, aos educadores, não é? Quando as crianças estão na escola e quando estão em casa, fornecerem brinquedos que elas precisam para se autoestimularem. Muito bem. Então, a forma como nós organizamos os brinquedos, como nós os dispomos, vão ser cruciais para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, as crianças, quando estão numa fase a gatinhar, elas conseguem aceder aos brinquedos que estão nesse nível. Exato. Mas quando elas já estão a andar, já têm um nível superior. Portanto, os brinquedos que elas vão aceder Eles são conseguem pôr em pé e atingir mais brinquedos. Os brinquedos ao nível da visão das crianças são os que elas Mais vão atrativos. buscar. Então, jogar um bocadinho com isso. Os brinquedos que Para já são... estimular, não é? Exatamente, para estimular a criança. E nós não estamos a estimular com ela, nós não precisamos estar lá, não é? Se nós deixarmos as coisas os brinquedos bem dispostos para a criança ir lá buscar, porque ela vai querer, vai ser... ela não vai conseguir controlar, ela quer ir explorar o brinquedo que ela gosta. E ela tem que gostar. É importante que nós percebemos. A minha criança vai gostar deste brinquedo, perguntar-nos isso, não vamos oferecer só porque, isto diz que é para os 3 anos. Ele está em promoção. É para a promoção. Não é? Nós temos que perceber se a criança vai gostar, isso é útil para a nossa criança. Muito bem. É engraçado. Porque a maior parte, se calhar, os brinquedos ficam todos espalhados no chão. Espalhados. E, Pois, isso quer dizer, não estimula não nada. ajuda né? nada. Claro que não. A criança perde-se ali. É importante que desde muito cedo nós podemos ajudar a criança a arrumar os Ou brinquedos. até mesmo ter gavetas, Caixas com rótulos. Com rótulos. Podemos pôr, como elas não sabem ler, podemos pôr imagens nos rótulos. Pois, exatamente. Imagens e mesmo a escrever. As Porque elas, figuras. à medida que elas vão crescendo, não é? Vão se habituando. Já vão ligando a imagem às letras. Às letras. Aqui é uma forma, para explicar uma forma diferente de contar histórias e de trabalhar a criatividade e a imaginação das crianças. Podemos utilizar os fantoches de dedo, podemos cantar até, quando contamos a história. E depois isto vai muito aos interesses da nossa criança, não é? Nós não temos que contar histórias só através de um livro. Também trabalhamos a nossa imaginação a contar histórias desta forma. Temos uns dados. Cada face dos dados tem uma imagem. Podemos criar histórias lançamos os dados, criamos histórias com as imagens que aparecem. Também é muito interessante. Cá em baixo, através do desenho Isso é também muito podemos... improviso, não é? É. É improviso, é a nossa imaginação ali também a trabalhar. A criatividade. Pois, a criatividade, isso é mesmo a puxar mesmo para a criatividade. Pela porque- nossa e pela deles, não é? Eles também ajudam. Sim. E Isso deve ser super girente. Porque é interessante, não é? Estimula Sim, o e é um interesse da desafio pessoa, é um constante. desafio constante, é sempre diferente também. Sim, e eles Isso é outra exigem coisa, de nós, não é? quando nós começamos a dar muitas coisas diferentes, até mesmo os idosos, nós achamos que querem sempre fazer a mesma coisa, dizem sempre: temos que fazer coisas novas, ou quando tem um material E novo. porque eles começam a gostar. Sim. Ainda ontem é em muito casa fiz teatro de improviso com os meus filhos. Fizeste? Foi mais gargalhada.
E aprendi aqui neste programa. Pois com os foi, atores que tivemos, aqui tiveram. exatamente, tivemos cá uns atores que fizeram aqui Comédia. teatro de comédia, fizeram teatro de improviso, que foi um prato, massa. foi mesmo fartote. Porque é muito engraçado, ou seja, tipo, eu lembro-me de uma que era, dava uma palavra, Uma e letra. depois, uma letra, e depois eu tinha que dizer uma palavra, e depois eu tinha que contar uma história, e depois o outro parava e dava outra palavra, outra letra, pedia letra, e o outro dava uma letra, e depois eu tinha que pegar na história e continuar a desenrolar para o outro lado, ou seja, é tipo, é mesmo... Muito É engraçado. muito giro, porque nós não sabemos, é sempre, não sabemos o que é que vai acontecer, nem sabemos para onde é, para que direção Nem é eles que sabem, a nem coisa eles vai, sabem. nem eles sabem. Mas é muito giro, porque realmente obriga-nos a ter uma ginástica mental e a puxar-nos Criatividade, por ideias, criatividade e libertar-nos de medos, de coisas, não é? Então, não sei se temos ainda mais fotos ou se... Temos a da parte dos idosos e temos a... que não sei Então. Mas aqui, ali em baixo era só para explicar que nós Então, podemos, atrás. através do desenho, construir conceitos, não é? Aqui da natureza, quando chove, as flores crescem, depois quando aparece o sol, também aparece o arco-íris, quando está vento, as folhas podem cair ao chão. Portanto, ir trabalhando O ciclo. o que é que acontece na natureza, através do desenho. Aqui, isto é uma atividade já com idosos. O que está no chão são os meses do ano e depois nas bolinhas estão as estações do ano. E o que nós fazemos aqui é, normalmente para fazermos é muito importante, sobretudo em lares, criar esta relação espontânea entre os idosos. Então aqui a tarefa era, nós metíamos um coração na estação do ano que mais gostávamos e depois metíamos um bonequinho no mês onde tínhamos nascido. E depois podemos ir um bocadinho para as questões da memória e dizer, então a dona qualquer coisa faz anos em que mês? E aí eles, se não souberem, já vão perguntar e já estão a interagir. E depois aqui outra coisa que nós fazemos é, eles ouvem um bocadinho de uma música, neste caso eram músicas ao que falavam do outono, ou da primavera, ou de um determinado mês do ano, ouviam esse certo da música e tinham que mandar um balão com arroz para o sítio que falava. E aqui escondido está a questão do controle da impulsividade, onde eles têm que perceber que primeiro têm que ouvir a música e só depois é que posso mandar o balão. E nós há bocadinho estávamos a falar das questões do controle da impulsividade e trabalhando isto através do jogo é muito mais simples. Ok. Temos mais alguma? Aqui, isto foi uma sessão Este é de psicometricidade ao ar livre que nós organizámos em conjunto com a Associação dos Estudantes da Faculdade de Metricidade Humana, de um programa de intervenção comunitária que temos na União das Freguesias, onde a faculdade está inserida. E aqui, aquilo que nós pedíamos às pessoas isto era uma espécie de um jogo de cadeiras e nós pedíamos para que as pessoas se fossem juntando junto aos bastões. Íamos retirando bastões, só que quando elas estavam juntas, elas tinham que decorar a idade da pessoa ou a cor preferida. Voltamos mais uma vez aqui à questão da memória, da relação, e como eles estavam a andar, estavam continuamente a trabalhar o equilíbrio. Muito bem. Então, e agora já É estamos isto. prontos? Agora, Agora. agora. Então, vamos lá. Começamos, se calhar, Pronto, Ricardo. pelo paraquedas, que é assim o que está a isso, gerar tá mais. mais curiosidade, não é? Ele é um bocadinho grande. Se calhar não temos espaço aqui, temos que andar com Nós o espaço encolhemos. para trás, não é? Não podemos encolher, em vez de pegarmos nas pontas. É para nós. Sim, claro, é para todos. Está bem, pronto. Ao princípio vamos. parecia-me uma saia. Ok. Então, com o paraquedas, nós podemos aqui utilizar diferentes ritmos. Podemos o subir e o descer e haver uma pessoa que comanda o ritmo. E podemos, isto é devagarinho, ou então podemos fazer rápido. Com os pequeninos, com os pais, podemos sentá-los no centro do paraquedas. Portanto, eles estão a sentir este movimento no corpo, estão aqui a perceber também, a conhecer os seus limites corporais. É muito importante. E no caso dos idosos, uma das coisas que eu comecei a fazer com eles e que resulta muito bem é fazermos a coreografia do malhão-malhão, mas usando paraquedas, porque como tem ritmos muito marcados, nós conseguimos associar à E coreografia. isso eles vão utilizando os membros e Sim. vão se divertindo E ao tem que mesmo decorar tempo... a coreografia e perceber Ah. esta questão do ritmo e da passagem do tempo, que sobretudo nas demências a questão da passagem do tempo
começa a ser muito difícil. Então, isto da passagem do tempo associado ao ritmo já está a trabalhar essa questão que se nós estivermos sempre a insistir de uma forma muito chata de que horas é que são, quanto tempo é que já passou, é horrível, e aqui como está mascarado nós conseguimos chegar lá. Ah, Ana. Estou a gostar. Então como é que é o malhão? Ai, eu sei que tinha que ser com música, por acaso não trouxemos. Mas eu sei que na Canta parte lá em aí, que... Eu sei que é, na parte que diz malhão, malhão, eles sobem e descem. E depois há uma parte em que chegam à frente. E depois, este é muito difícil, para nós é muito fácil, mas às vezes... Eu acho que lembro um bocadinho da música. Sim, mas a coreografia é que não sabes. Ah, né? Com a música eu acho que chega à coreografia. E depois há uma parte que, quando com pessoas sem dificuldade de mobilidade, podemos fazer uma coisa que é mesmo andar à roda com o paraquedas. Que sim, giro! Isso é muito giro, muito bem. Com as crianças, elas também podem estar deitadas debaixo do paraquedas e podemos brincar ao cucu, que é o típico das crianças, e estamos aqui a trabalhar a permanência do objeto, não é? Não estamos? Estamos. Elas são deitadas. Onde está? Não estamos? Estão em baixo. E aqui pode ser mesmo, os conceitos em cima estão em cima do paraquedas, em baixo do paraquedas. Portanto, com o paraquedas nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Também aqui podemos utilizar o paraquedas também para finalizar a sessão, como acalmar. Estivemos a movimentar-nos tanto, o nosso corpo está agitado, nós queremos também terminar com calma. E às vezes associar à respiração, associar os movimentos à respiração. Exato. E a passagem do paraquedas pelo corpo deles, eles adoram. Ou então escondermos na tenda, isto pode ser uma tenda também. Eu estava mesmo a pensar nisso. Eu gostava tanto de brincar à tenda com o meu irmão. Sério, eu fazia tendas lá em casa. E os meus filhos também. E este paraquedas ajuda sempre. Então. Aqui, eu acho que nós não sei se vamos conseguir, mas vamos uma tentar. tenda panorâmica que dá para ver o céu. É verdade. É verdade. Desculpa, Catarina. Ai, não tem qualquer problema. Não sei se vamos conseguir, porque precisamos Mas já de mais estamos a puxar espaço. para a nossa criatividade. Ótimo, é o que nós queremos. É esse o objetivo. Nós costumamos colocar alguns objetos, às vezes pode ser numa dinâmica de cooperação, queremos todos que aconteça. Uma coisa que eu faço com os idosos e que resulta muito bem é do estilo: as senhoras não querem que os balões caiam e os senhores querem. Então eles começam, ok. às vezes os senhores que não se dão tão bem, começam ali a entrar na dinâmica de competição e a ajudar-se, ou quando estão em equipas rivais começam a provocar um bocadinho, o que é muito bom, estimular esta parte da relação. Nós podemos tentar aqui com os balões, Esperemos vamos que eles não tentar arrebentem. que eles caiam, por exemplo, que eu acho que é o ok. mais simples. Falta. Ele caiu. Portanto, o objetivo está. Falta aqui mais uma pessoa. Então tenho que vir eu faltava ali a Melissa. mais para este É lado. verdade, falta a É verdade. Isto é Com licença. Quer dizer, marcamos. Tirar. Estamos, não é? É verdade. Às vezes, alternando os balões com a bola, podemos também trabalhar esta percepção do peso e o que é que o material está a fazer de diferente no meu corpo. Esta questão de sentir o corpo. Sim, podemos que é fazer muito- inicialmente com o balão, Que é a mais sentir o peso do simples. balão. Depois tiramos o balão, pomos a bola, sentimos o peso da bola. Depois os dois, tentar mediar, Equilíbrio. sentir esta questão do peso. Agora, com O arco. O ar. os arcos. Comece. Sim, os pequenitos. Então, com os pequeninos, podemos utilizar o arco para, por exemplo, sentar um bebê. O bebê agarra e nós estamos a sentar, ficamos a brincar. Podemos colocar o arco por dentro do bebê. Está dentro do bebê. Tira. E ele tira para fora. Então, estamos aqui também a trabalhar conceitos. Podemos achar que isto é um túnel e vamos passar um túnel. O arco pode ser o nosso túnel. Aqui um bocadinho pegando na questão da confiança que a Cláudia falava, nós às vezes, eu já acompanhei uma senhora que tinha deixado de ver, ela já tinha tido também uma queda, tinha deixado de andar, e ela já tinha feito toda a recuperação física ao nível da fisioterapia, era só uma questão de confiança. Então, às tantas, na fase intermédia de nós recuperarmos a confiança, em vez de eu lhe dar apoio para ela andar, o que eu fazia era metia o arco à volta dela, ela segurava no arco, eu segurava no arco. Começámos com um arco maior, passámos para um arco mais pequenino e fomos conseguindo retirando os objetos para ela recuperar essa confiança. Por isso nós usamos muitos materiais como, não são só como elementos motivador, que o são, mas conseguimos usá-los muito como co-terapeutas. Muito bem. Não sei se queres, posso tirar o Não. arco. Ah, agora ainda Agora, falta aí. estes bastões de espuma. Sim. Então, com os bebés pequeninos, estes bastões podem servir de apoio
para... Andar. podemos colocá-los no chão e os bebés colocam Rolam o seu em peito cima. para servir de apoio para eles brincarem. Porque isto tenta ok, fortalecer as costas e o pescoço, não é? Uma fase muito inicial, para depois eles posteriormente começarem a gatinhar. Portanto, eles estão aqui apoiados para não gostar tanto, barriga para baixo. Depois vamos tirando, até podemos diminuir o tamanho. Isto é A espessura. a espessura, exatamente. Até eles conseguirem estar confortáveis sem ser com apoio. Portanto, eles estão a brincar, estão ali bem, não é? Fortalecer, e vamos tirando, até eles conseguirem estar no chão. Isto também pode servir como uma espada, não é? Ui. Os mais crescidos, porque eles adoram brincar às espadas aqui, a questão de eu e o outro, não é? A brincadeira de pares. Acho que pode servir, portanto, lá está. É importante que os materiais sejam o mais funcionais possível. Nós, quando vamos trabalhar, temos que levar muitos materiais. Então, se nós arranjarmos materiais que sejam funcionais, o nosso trabalho é mais facilitado e também estamos aqui a trabalhar também a imaginação e a criatividade das crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Nós com os idosos fazemos uma coisa que eles gostam muito, que é bater isto em equipas, fazer uma espécie de quase de vôlei adaptado. E muitas vezes metemos 2 balões para começarmos logo a trabalhar a questão da atenção dividida. Também podemos usar às vezes como para sentir um bocadinho as questões do corpo, massajar pelo corpo. E outra tarefa também muito clássica, que nos obriga a puxar mais, novamente pela criatividade, mais pela nossa capacidade de resolução de problemas, que é, eu posso passar este bastão à Cláudia dando-lhe para a mão, mas também lhe posso dizer, Cláudia, eu vou pôr o bastão nos meus pés e tu com os teus pés vais ter que me tirar o bastão e passar ao outro. Isso vai nos obrigar logo a interagir com o outro, a resolver problemas, aqui a planear o nosso movimento, que também parece que não, mas tem que ser muito pensado. E com estes bastões também temos a questão um bocadinho da segurança, como não são duros, não magoam, Pois, dá para jogar a espada à vontade. uma série de coisas. Também pode ser uma ponte, não é? Podemos passar por cima. Estamos aqui a treinar muito o equilíbrio. Exatamente, Portanto, com estes bastões conseguimos fazer coisas. uma sessão inteira. Muito bom o vosso trabalho. Sim, sim. É muito Nós, criativo. infelizmente, chegamos ao final da primeira estamos- parte. Eu sei que vocês tinham aí muita coisa. Tínhamos imensa coisa para falar ainda. Não é? Mas olha, muito interessante e não há dúvida que de uma forma muito criativa, muito simples e muito prática, vocês conseguem estimular a interação, o voltar, portanto, a ativar as capacidades de memória, ultrapassar muitas questões. Eu acho que é super, super fundamental as pessoas começarem a ter noção das vossas Terapias? A psicomotricidade, para ela é fácil. Não é? Psicomotricidade, isso era bom. Psicomotricidade, Agora, já está. terapia é muito complicado. Já viu? Às vezes, assim, A palavra mais as mais difíceis nós ultrapassamos na boa, depois as mais fáceis parece que andamos aqui, mas pronto, não tem mal. Mas muito obrigada mesmo Obrigado às duas. por terem aceito o nosso convite, por terem estado aqui connosco a partilhar os vossos conhecimentos. Muito bons mesmo. Não sei se querem deixar lá para casa quem está a nos assistir um breve comentário, um convite para conhecer mais as vossas instalações, para vos ir visitar, para entrar Podem em contato consultar a convosco. nossa página no Facebook, em facebook.com/psicomotricidade sem idade. Nós conseguimos fazer esta divulgação por um lado para pessoas que não conhecem, por outro temos mais este objetivo de partilhar ideias com os profissionais. Às vezes recebemos mensagens da América Latina que têm uma filosofia de psicomotricidade muito similar à nossa, do Uruguai. Recebemos muitas mensagens do Brasil. Por isso, se nos quiserem mandar mensagens, nós também tentamos responder sempre com muita brevidade. Claro. Sim. Pronto, e basicamente é isso. Tá. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito sucesso e Muito que sucesso. ajudem mesmo muita gente. E um É grande isso, abraço para a obrigado. Melissa e força. Ela está a terminar um mestrado, não é? Outra licenciatura. Licenciatura. Então, um grande abraço também para ela e muita força emprego. para vocês. ok? Obrigada. Continuação de muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Ora, então aqui nos despedimos da primeira parte deste programa e quanto aos nossos telespectadores, não saia daí, porque de seguida vamos então ter aqui, como anunciado, a Biovivos. Vamos falar precisamente de
alimentos vivos Exatamente. e saudáveis, que é o mais saudáveis. importante. Então, Não perca. Não perca. Até Dentes já, verdes. então. Até já. God, with you, I know it's true. You gave me your love, and I will love you too. I will praise you in everything I do. No matter what people tell me, I'll never leave you. God, with you, I know it's true. You gave me your love, and I will love you too. I will praise you in everything I do. No matter what people tell me, I'll never leave you. God, with you, I never feel alone. Because I know that you're the only one that will forgive my sins, that will clean my soul. And that you always present, you will never let me go. My insecurities, you take them all away. With your eternal love and your protective way. All I can do right now is thank you for this family, for all their love and for showing me the right way. Showing me the right way. Showing me the right way. Da 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 da. God, with you, I know it's true. You gave me your love, and I will love you too. I will praise you in everything I do. No matter what people tell me, I'll never leave you. God, with you, I know it's true. You gave me your love, and I will love you too. I will praise you in everything I do. No matter what people tell me, I'll never leave you. Thy kingdom come and let your will be done. With you by my side, I know that I'm never alone. I hope. Teach me a way that I may walk in your truth. Your glory in me will be enough. Whoa, whoa. Unite my heart to fear your name. I don't wanna be the same no more. I don't wanna be the same no more. No, 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 no. God, with you, I know it's true. You gave me your love, and I will love you too. I will pray